Esse time da foto aí é conhecido por ter levado a maior goleada da história do futebol brasileiro. Aliás, também foi contra eles que o Flamengo realizou o primeiro jogo da história do clube. E também foi uma goleada absurda. O Esporte Clube Mangueira tem uma relação muito curiosa e intrínseca com o futebol do Rio de Janeiro. Hoje, vamos conhecer a história do clube do bairro da Estação 1ª de Mangueira, uma das mais tradicionais do carnaval carioca e brasileiro. O início do século XX marcou o começo do futebol no Brasil em maior profusão. Clubes eram fundados e muitos deles sobrevivem até hoje como grandes potências. Outros, claro, não tiveram a mesma sorte, mas a gente vai ver isso já já. No princípio, as fábricas eram pontos muito bons para se iniciar a tentativa de criar um clube. Em 1852, surgiu o primeiro telégrafo aéreo do Brasil, nas proximidades da Quinta da Boa Vista, um dos maiores parques urbanos do Rio, no bairro de São Cristóvão. O morro ganhou o nome de Morro dos Telégrafos. Lá se instalou a fábrica de Fernandes Braga, que produzia chapéus. Como a região era famosa pela produção de mangas, logo a fábrica ganhou o apelido de Fábrica das Mangueiras. O apelido ficou tão forte que a própria fábrica mudou de nome e virou a Fábrica de Chapéus Mangueira. O carioca gostou do nome e o morro também foi batizado deste modo, assim como uma estação de trem inaugurada em 1889. Em 29 de julho de 1906, nasceu o Esporte Clube Mangueira, pelas mãos, e também pés, dos irmãos Lebre, que trabalhavam na Chapéus Mangueira. Inicialmente, era um clube poliesportivo no bairro da Tijuca, e só 3 anos depois começou a jogar o que era o Campeonato Carioca da época, que naqueles tempos era o campeonato do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Em maio de 1909, Carlos Monjay marcou o primeiro gol do time em partidas oficiais, mas a equipe levou 3-2 do Haddock Lobo, que talvez fosse um nome em homenagem futura ao velho lobo do mar, Capitão Haddock, das Aventuras de Tintim. Eu entendi a referência. Naquele mesmo mês, o Mangueira entrou em campo na Rua Voluntários da Pátria para enfrentar o Botafogo, um time muito mais experiente que treinava junto, possuía um certo padrão tático e com entrosamento. O Mangueira, por sua vez, vivia o amadorismo que imperava da época, e os atletas pouco se reuniam fora dos jogos. O rubro-negro tijucano ainda foi desfalcado. Apenas 10 jogadores se apresentaram para jogar. Eles eram Luiz Guimarães, José Pérez, Carlos Monjay, Victor, Jonas Cunha, Justino Fortes, Alberto Rocha, João Pereira, Menezes e Maranhão. O Botafogo não teve dó nem piedade. Isso que os jogos naquela época eram em 2 tempos de 40 minutos. Foram 9 gols no primeiro tempo, 15 no segundo e uma soma de 24-0 ao fim do match. 24-0. Você deixou entrar 24 bolas nesse gol. Calma. Não, você também não fala nada. 24-0, tá? Vocês estão de brincadeira, pô. Calma aí, Justino. Antes dos caras marcarem o primeiro gol, o jogo tava praticamente igual. Uau! Nós tomamos 9 gols só no primeiro tempo, igual que a peneira. Gilbert Rime fez 9 sozinho, o que deu para ele o recorde brasileiro de número de gols de jogo numa só partida até 1977. Neste ano, Dadá Maravilha marcou 10 numa goleada do Sport, e já falamos desse recorde num outro conteúdo. Olha no card aí quando quiser. A derrota provocou o pedido de demissão de João Pereira, capitão do time. Em reunião da diretoria foi aceita a demissão pedida pelo capitão, Sr. Pereira. Pensamos ter o Sr. Pereira cumprido com uma obrigação, pois seria ridículo continuar a desempenhar esse cargo de confiança, estando em completo desacordo com a diretoria e a maioria dos sócios e mesmo depois de uma inqualificável derrota, noticiou o jornal Rio Esportivo semanas depois. Em agosto de 1909, o Mangueira somou o primeiro ponto na história da competição, no 2-2 com o Haddock Lobo. De novo, Carlos Monjay foi um dos destaques, fazendo um dos gols do rubro-negro. Com um empate e 9 derrotas, o clube desistiu de entrar em campo nos 4 jogos finais. A primeira vitória do Mangueira em duelos oficiais que se tem registro aconteceu contra o Bangu, em agosto de 1911, por 4-1 num torneio eliminatório para definir vagas para a elite carioca. Se levar 24-0 já havia sido ruim para a reputação do Mangueira, em 1912 a coisa foi igualmente difícil. O rubro-negro tijucano foi o primeiro adversário oficial da história do Flamengo, que acabaria vencendo na rua Campos Sales, onde o Mangueira mandou o jogo, por 15-2. Ao total, o Mangueira faria 118 jogos oficiais ao longo de 11 participações no Campeonato do Rio de Janeiro. Foram 14 vitórias, 8 empates e 96 derrotas. Na elite, o time jamais conseguiu algo melhor do que o 8º lugar, em competições que raramente tinham mais do que 10 participantes. Em 1927, o clube foi extinto. Eram derrotas demais para os atletas seguirem atuando normalmente. Se a gente mudasse a atividade, sei lá, clube de remo. Ninguém aqui sabe remar, não sei nem nadar.
Já sei. Escola de samba, hein? Já imaginou a galera toda gritando: lá vem a estação Mangueira! Estação Mangueira, rapaz, isso daí ficaria sempre atrás, que nem a gente. Um ano depois, já sem o Esporte Clube Mangueira, surgiu a Estação Primeira de Mangueira. Havia demorado, já que há registros de grupos carnavalescos na região já por volta de 1910. Mas os representantes da Estação Primeira fizeram aquilo que o Esporte Clube nunca conseguiu: ganhar competições no Rio. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se sim, deixa aí embaixo nos comentários. Te inscreve no canal, espalhe esse vídeo pros amigos e, claro, manda aquele like maroto para ajudar. Valeu!